Gente, esse tema é um tema super sensível, porque a empresa não tem a ver com quanto vende, né? Tem a ver com quanto sobra. Então, quantas pessoas vendem muito e não sobra dinheiro, quantas pessoas não sabem se organizar financeiramente, não sabem fazer a gestão financeira do seu negócio, acredita que ter um negócio é só começar um Instagram, ou abrir uma loja no shopping, ou abrir uma loja numa avenida movimentada e já está tudo resolvido. Isso é uma grande mentira, uma grande mentira. E aqui eu já começo a contar uma parte da minha vida para vocês, que quando eu abri a minha primeira empresa, que foi a Lelas Makeup, lá em mil é ótimo, ai meu Deus, em 2015, que eu achava o quê? Eu achava que eu precisava só abrir uma loja no shopping, vou pedir dinheiro emprestado para o banco, pedir dinheiro emprestado para o banco, vou no shopping é bom porque tem muita gente, então eu já vou ter clientes que são os clientes do shopping, pedir dinheiro emprestado lá, uma bolada, construir a loja, comprei os produtos, abri as portas. E agora? Eu não sabia que eu precisava o quê? Aprender a chamar cliente, aprender a fazer marketing e mais, convencer o cliente a comprar o meu produto. Ou seja, eu tinha que aprender a vender. Já se, mas tu não era a dona da loja, meu bem, mas quando você está no começo de um negócio, você é tudo, você é vendedora, você é compras, você é contadora, você aprende a ser tudo. Até maquiadora, gente, até curso de maquiadora eu fiz. Por quê? Porque eu vendia maquiagem, então eu precisava oferecer o tom certo da base para minha cliente, até maquiadora, curso de maquiador eu fiz. Olha aí, ó, vivendo e aprendendo. O conhecimento ele nunca volta vazio. Nunca volta vazio. Uma hora você vai usar. Hoje em dia eu me maqueio sozinha, não preciso nem de maquiadora, sei todos os passo a passos da maquiagem. Então, quando eu comecei essa empresa lá em 2015, que eu falei pro meu marido, ó, teve uma de vocês que falou aí que é servidora pública e tem uma loja, né, de maquiagem. Falei pro meu marido exatamente isso. Sou servidora pública, trabalho até 1 hora, agora eu quero empreender. Abre uma loja para mim. Hoje eu tinha feito completamente diferente. Hoje eu tinha dado um tempo de estudar, estar em ambientes como esse, aprender sobre negócio, aprender principalmente, gente, sobre o que é ser um empresário, o que é a mentalidade de um empresário. E eu já vou dizer algo para vocês: mentalidade de empresário não tem nada a ver com você faturar X ou você faturar 10x. Porque tem muito empresário que fatura 10x que ele ainda não tem uma mentalidade empresária. Ele só é o quê? Funcionário do negócio dele. E também é uma grande diferença em achar que é por tempo de empresa. Conheço gente que já tem empresa 10, 20, 30 anos e nunca conseguiu sair da sua empresa de férias mais do que um final de semana. Só consegue viajar na sexta e voltar no domingo, porque segunda-feira tem que estar lá trabalhando na empresa. Então, essa pessoa ela não é empresária, ela é funcionária da empresa dela. Entende o que é essa mentalidade, esse conjunto de programação mental que você precisa ter para que você cresça o seu negócio? Tem uma frase que ela é super clichê, mas eu amo. O seu negócio é reflexo de você, é reflexo da sua mente, é reflexo da mentalidade do dono. Então, se você não tem uma mentalidade certa para crescer o teu negócio ele pode até ir a um ponto X, mas ele vai quebrar. Por quê? Porque sempre tem um próximo passo. Você precisa ir para o próximo passo. Quando você está começando um negócio, eu lá na Leras Makeup, quando eu era pequenininha, esse negócio dava certo, eu ser vendedor, eu comprar. Por quê? Porque o negócio era pequeno. Mas a partir do momento que eu queria expandir, que eu queria ter mais funcionário, contratar mais funcionário, aí era um outro jogo. Por quê? Porque eu precisava aprender a liderar, porque eu precisava aprender a gerenciar pessoas, eu precisava entender sobre formação de liderança, porque agora eu ia ter que ter um líder. Então, foi aí que eu entendi que empresária que não estuda não lucra. Coloca para mim no chat, gente, para vocês entenderem isso que eu acabei de falar para vocês. Empresária que não estuda não lucra. Eu vou escrever junto com vocês. Empresária que... E eu não estou falando de estudar, não é faculdade. Está tudo bem se for faculdade também. Não é faculdade, não é pós-graduação. É ler, gente. É ler, é ir para cursos, é ir para lugares onde você vai aprender a ser empresária.
Então, a empresária que não estuda não lucra, a empresária que não lê não lucra, a empresária que não se abre para o novo não lucra. Não lucra. Não lucra, não adianta. Porque uma empresa é um organismo vivo. Uma empresa é um organismo vivo. A todo momento, uma empresa ela tem um BO novo para você resolver. Ela tem algo novo para você resolver. E se você não estiver pronta, pelo menos para saber onde você pede ajuda, você vai o quê? Você vai quebrar. Você vai quebrar. Então vamos lá, vamos para frente. Trabalhar muito não é garantia de prosperidade, porque você pode até vender, pode ter clientes, pode ter equipe, pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite e ainda assim terminar o mês sem dinheiro e nem saber para onde foi o seu dinheiro. Nem saber para onde foi o seu dinheiro. Por quê? Porque essa empresária, ela sabe o quê? Ela sabe vender. Mas ela não sabe ser empresária. Ela sabe vender, ela sabe ter clientes, mas ela não sabe o quê? Ser empresária. E muitas vezes as empresárias, elas não sabem a diferença do que é movimento para resultado. A grande maioria das mulheres, elas gostam de fazer o frufru, né? Elas gostam de fazer o marketing, o movimento, juntar gente, fazer um happy hour na loja. Elas adoram fazer um movimento. Mas olhar para a linha mesmo, para ter resultado, muitas falam assim, eu não tenho paciência com esse negócio de finanças, eu não sei, Jaciara, eu não sei nada sobre dinheiro, eu não tenho paciência, porque na maioria das vezes não é que elas não saibam, ou que elas não gostariam de saber ou aprender, porque são todas mulheres inteligentes. É só o medo de encarar a realidade. É só o medo de encarar que não é, que o erro das tomadas de decisões sobre dinheiro é da dona do negócio, é de quem opera. E aqui entra algo super importante na vida e nos negócios: o poder da autorresponsabilidade. Eu aprendi isso há 10 anos atrás com Paulo Vieira, e você pode achar o que você quiser do Paulo Vieira, mas eu aprendi aprendi algo com ele que se chama autorresponsabilidade, que se você não tiver autorresponsabilidade na sua vida e nem no seu negócio, você não chega a lugar nenhum. O que é autorresponsabilidade, Jace? A autorresponsabilidade é você entender que os resultados que você está colhendo na sua vida são consequências de comportamentos, de atitudes, de ações que você toma na sua vida e no seu negócio. Ou que você toma, ou que você não toma também. Por quê? Porque se eu olho para o resultado da minha empresa e eu não sento para olhar os números dela, como que eu vou tomar a decisão do que eu tenho que cortar, onde eu tenho que vender mais, quem eu tenho que demitir, o que eu tenho que fazer para sobrar dinheiro? Para sobrar dinheiro. Então, a autorresponsabilidade, ela tem que ser vibrada em você, ela tem que ser um comportamento seu, porque é incrível quando você tem esse poder de ser autorresponsável. Porque o poder de ser autorresponsável é você saber que você tem as decisões da sua vida na sua mão. Então, tem muita gente que ela cega, parece que cega, não quer enxergar o que está diante dos olhos dela. E pessoas que não têm autorresponsabilidade, geralmente são pessoas burras. Como assim burra, Jace? Burra, porque prefere ficar olhando para um negócio sabendo que está tudo errado do que aprender, do que ser mentorado, do que ser guiado. Então não sejam essas pessoas burras. Queiram clareza, gente. Já dizia a frase que conhece a verdade vai te libertar. Conhece a verdade vai te libertar. Que medo é esse de muitas vezes encarar onde que tá esse vazamento na tua empresa? Você vende e não sabe cadê o dinheiro. Tá lá nas compras que você faz. Você compra, tem um estoque bom, mas você não vende. Qual é o problema? Tá lá no seu comercial que não vende. Ah, você compra bem, os seus vendedoras são boas. Cadê? Eu não consigo vender. Tá lá no marketing que você não se movimenta. Se você consegue enxergar todas as áreas da tua empresa, onde você precisa apertar os parafusos e deixar muitas vezes o que acaba com as tuas decisões são as tuas emoções.
É por isso que no método ágil, no meu método, o primeiro pilar é autoconhecimento. Por quê? Porque se tu abre um concorrente na tua empresa e tu se acaba de chorar ou acha que vai quebrar o teu negócio, se alguém te chama de feia na internet, tu não quer mais postar, se tu briga com teu marido de manhã e teu negócio começa a ficar à mercê das tuas emoções, é complicado você continuar crescendo o negócio. E eu não estou dizendo que você não tem que ter emoção, não. Você tem que ter sim. Mas você tem que ter suas emoções de forma saudável. Saber que o que te impacta emocionalmente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser reconstruído, ele tem que ser ressignificado, porque senão o teu negócio não vai prosperar. Eu fiz agora, eu acabei de sair de uma reunião com a mentorada que eu pedi para ela escrever a história de vida dela. Eu pedi para ela escrever a história de vida dela. E ela escreveu toda a história de vida dela. Desde quando a gente começou um trabalho até agora. Então, ela foi escrevendo a história de vida. E ela percebeu que toda vez que alguém criticava ela de alguma forma, ela paralisava um projeto. Então, ela chegou a fazer um evento para 30 mulheres. E nesse evento, ela dividiu lá o evento com uma outra pessoa. E essa outra pessoa depois falou algo sobre ela, que ela aceitou na identidade dela. E ela paralisou. Ela não foi para frente com o projeto dela, isso em 2022. Se em 2022 ela não tivesse parado, o evento dela estava do tamanho do Mulher que Age, porque o Mulher que Age ele começou lá em 2022. As sementes dele. Então, a pergunta é: o quanto que você entende que as suas emoções fragilizadas impactam no teu negócio de 0 a 10? Porque se você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá erradíssimo. Porque impacta. E o que você precisa entender é como que eu ressignifico isso, que aí a gente vai para uma outra fase. Porque muitas também sabem que isso impacta, mas não ressignifica. Não traz a autorresponsabilidade para entender que, ok, o que eu preciso para sair daqui? O que eu preciso fazer para sair daqui? E o que você precisa fazer para sair deste lugar é você adotar novos comportamentos. Mas sabe qual é o problema das mulheres? Que é mais ou menos assim. Eu faturo 20 mil reais, 30 mil reais na minha empresa hoje, mas eu quero faturar 100, 200 mil. Aí o que elas querem fazer? Elas querem colocar um gás inteiro em um mês, porque elas acham que um mês, 2 meses elas vão fazer ali a venda da vida delas e vai permanecer assim. Não, meu bem. Você vai colocar o gás, aí você vai aumentar para 25 mil. Você vai colocar o gás, você vai aumentar para 35 mil. Você vai colocar o gás, aí você vai cair de novo para os 20 mil, porque vai acontecer algum BO na sua vida. Aí você bota o gás de novo, vai para os 70. E isso exige um tempo e um processo. A pergunta que eu quero trazer para vocês é: o que vocês precisam? Gente, escreve isso. O que vocês precisam fazer todos os dias? Quais comportamentos vocês precisam ter todos os dias, persistentemente, consistentemente, durante meses e anos, para que você chegue no resultado que você quer hoje? Imagina que a tua meta de faturamento seja 100 mil por mês em cada empresa que você tem. 150 mil. Então, imagina que o resultado que tu quer é esse resultado por mês. Então, quais os comportamentos que você deve ter para você consistentemente, persistentemente, durante anos da sua vida, você tem que ter para chegar lá? Para chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou refazer essa pergunta e vocês vão me ajudar nos comentários. Quais são as características de uma empresária que vocês acreditam que é uma empresária que tem sucesso? Sucesso. Coloca aqui. Uma por mulher, vai. Qual é que você acredita que é? Eu vou começar. Eu acredito que essa mulher ela deve
gostar de estudar, né? Nem ser inteligente, ela gostar de estudar. Ela gosta de conhecer, resolver os problemas, estudando novos conhecimentos para colocar no negócio dela. Ela deve gostar de estudar. O que mais? O que vocês acham que essa mulher tem que ter? Ela tem que ser comprometimento, perseverança, foco, perfeito. O que mais que essas mulheres devem ter? Ela deve estar em ambiente, ela deve amar o que faz, sentar em mesas certas, perfeito. Então vamos lá, gostar de estudar, ter comprometimento e perseverança, foco, ambiente, mesas certas, amar o que faz, deve ser organizada, ela deve não desistir dos sonhos dela, perseverança, constância, ok. Todo mundo está concordando, a gente está concordando as mesmas coisas. E a pergunta é: vocês são essas mulheres? Vocês são essas mulheres com essas características? Estudiosas, comprometidas, perseverantes, focadas, têm acesso a ambientes, têm acesso a mesas, amam o que faz, são organizadas, não desistem, são constantes. Pronto, Carol trouxe, preciso melhorar algumas. Então, percebe que é uma construção, porque você não vai dormir e acordar com essas características, isso é uma construção. E o questionamento que vocês devem fazer nessa tarde, que foi o questionamento que eu fiz quando eu estava lá em 2017, que eu entendi isso aqui que vocês estão entendendo nessa tarde, a minha pergunta foi: quem eu tenho que me tornar para ser a empresária que eu desejo? Quem eu tenho que me tornar? E é nessa frase que todo dia eu acordo, que eu me questiono a Deus. Deus, quem eu tenho que ser essa mulher que você quer que eu me torne? Essa empresária segundo o seu coração que você quer que eu me torne? Me mostra cada vez mais esse caminho. Só que existe aqui muitas vezes um desafio. As mulheres, elas querem que Deus dê o plano completo, mas elas não querem fazer a parte delas. Quando eu estava aqui, ó, aqui sou eu no serviço público. Vocês tem algum de vocês aí que está no serviço público, né? Eu não sei o nome. Aqui sou eu no serviço público, nessa foto de cima. Aqui, gente, eu era estudiosa, tal, focada, mas eu não tinha uma visão clara do meu futuro, porque eu queria ser servidora pública. Quando eu passei aqui, que eu tinha esse contra-cheque, amém. Acabou ali. É como se eu tivesse realizado os meus sonhos. Realizei os meus sonhos, entende? Então ali eu parei de estudar. Por quê? Porque eu não tinha mais uma visão que me puxava. Então, mulherada, vocês precisam ter sonhos. Vocês precisam sonhar. Vocês precisam querer uma casa melhor, um carro melhor, uma viagem melhor. E ao tempo que vocês queiram isso, vocês precisam também ser gratas pelo que vocês têm. Porque a sacada é ter sonhos maiores enquanto você é grata pelo que tem. Porque senão o que acontece? Você simplesmente escrevi errado aqui, pelo que tem. Se você não tem sonhos maiores, você não é esticada. E se você é a pessoa que só tem sonhos, mas você não é grata pelo que você já tem, termina que você é uma mulher que é uma mulher estressada, uma mulher mimizenta, uma mulher chata. Você vai ser essa mulher, porque você vai ter tudo, mas ao mesmo tempo o seu olhar está sempre focado no fora. E aí onde tá? Você só consegue crescer se você permanecer com seu coração ensinável. E um coração ensinável é um coração de uma mulher humilde. Mas não é de humilde de não ter dinheiro, não. É humilde de querer aprender, humilde de se calar para feedback, humilde de pedir ajuda. Vocês estão entendendo, minha gente, o que eu estou falando com vocês? Fala para mim no chat se vocês estão entendendo. Entendendo. Estão entendendo, né?
Preciso diminuir o ritmo, não. Perfeito. Então, vocês precisam entender que essa é a chave. Qual é a chave, já? Se uma dessas chaves do sucesso. Tenham sonhos, não pare. Aqui, nesse tempo de vida, em 2012, eu parei de ter sonhos. E eu quase entro numa depressão. Por quê? Porque o meu sonho era estar lá, ser servidora pública. Então, tenham sonhos que instiguem vocês, mas que esses sonhos não transformem vocês em uma mulher mimizenta. Porque essa mulher mimizenta, que acha que o problema dela é maior do que todo mundo, ela não consegue ter autorresponsabilidade. Não consegue ter autorresponsabilidade. E aí, quando eu comecei a entender isso, que foi sentadas em mesas, vocês falaram aqui, mesas certas, que eu comecei a me esticar para ser essa mulher, o que que eu preciso aprender, quem eu preciso me tornar, o que que eu não sei, o que que eu preciso fazer, foi aí que eu comecei a esse meu processo de crescimento, até eu entender que eu poderia o quê? Ensinar outras mulheres. Mas para eu sentar aqui e a gente está numa sala como essa, eu precisei ter autorresponsabilidade, autoconhecimento, pedir ajuda, sentar nas mesas certas, para que hoje eu pudesse chegar aqui e falar para vocês: ei, faz assim, ei, faz assado, entende? Para que eu tivesse o quê? Um grupo de empresas com mais de 30 colaboradores, abrir, crescer o meu negócio, mas não se perder de mim. Entender que só o negócio crescendo, 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 focando em crescer a mim, para poder crescer minha empresa e não me conectando com Deus, isso estava me levando para um lugar perigoso, que era um lugar de autorego. Autorego. Todas vocês que já me conhecem sabem que eu sempre tive Deus no meu coração. Sempre tive Deus na minha vida e na minha família. Mas ele, durante muito tempo, não foi minha prioridade. Durante muito tempo, não foi minha prioridade. E esse final de semana eu estava num evento de empreendedorismo em Fortaleza e eu fiquei muito feliz porque lá muito se foi falado em como você crescer sem perder a sensibilidade a Deus, sem se perder do seu propósito. E para você crescer sem se perder, você vai trabalhar 3 vezes mais, porque além de você trabalhar melhorando quem você vai ter que estar na presença de Deus, você vai ter que ser aquela pessoa que serve, porque o princípio de liderança que Deus ensina pra gente, que Jesus ensina pra gente é o quê? Maior é o que serve. Maior é o que serve. E qual é o problema disso? Que quando você tá aí, que você tá sozinha, que você não tem ajuda, que você não tem um mentor, que você não tem um grupo, que você não tem ambiente, você fica achando que o seu mundo é o pior do que o de todo mundo. E não é. Você só não tá nos lugares certos. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A prosperidade não é construída pelo seu esforço. Ela é construída pela sua estrutura. E que estrutura é essa? Estrutura emocional, estrutura física, estrutura de negócio, estrutura de agenda. Grandes empresárias com potencial gigante, elas se perdem porque elas não sabem estruturar suas emoções e muito menos estruturar a sua vida para construir o seu negócio. O seu negócio. O que faz com que elas não continuem crescendo o seu negócio, se percam no lucro, se percam nas vendas, se percam na gestão do seu negócio. Gente, você precisa entender de uma vez por todas que uma mulher próspera não é uma mulher que não tem problemas. É uma mulher que sabe resolver os problemas dela para que na segunda-feira ela sente na cadeira dela e ela tome decisões que ela sabe que vai levar o negócio dela para o próximo nível. Ela sabe olhar a gestão financeira da empresa dela, ela consiga ler os números. Ela sabe olhar os números e tomar uma decisão estratégica de vendas. Mas tudo começa no autoconhecimento. No autoconhecimento. E eu vou trazer para vocês 5 razões que vai te explicar por que o seu lucro não aparece.
Por que que você não prospera? Porque você não tem mais dinheiro no bolso, em outras palavras. Primeiro, você não conhece os seus números. Você não conhece os seus números, você não tem nenhum lugar que você coloque esses números, que você escreve esses números, para que você tome melhores decisões. É como se você estivesse administrando o seu negócio no escuro. Nem um caderninho redifiado você tem. Você acha que tudo na sua cabeça dá certo. Você coloca uma hora no WhatsApp, você coloca outra hora no caderno, você coloca outra hora na planilha, mas você não sabe administrar. Minha gente, você acha que você vai chegar aonde desse jeito? Me fala. Em pleno ano de 2026, momento de inteligência artificial, você acha que você vai ter como bater um concorrente se você não está fazendo o básico? O básico. Segundo, você vende, mas não sabe o que realmente é lucro. Aqui é uma coisa muito importante, que há uma grande diferença entre você faturar e você lucrar. Há uma grande diferença entre uma venda boa e uma venda. Por quê? Porque uma venda boa de verdade, onde você ganha dinheiro e tem muita gente que gasta para vender e não sobra nada. Você mistura o dinheiro da sua empresa com o seu dinheiro. Você paga a escola dos seus filhos na conta da empresa. Você paga, não tem um prolabore fixo, não tem um prolabore onde você é ali que você vai custear a tua vida, da tua família. Mistura PJ com pessoa física. Quando vende, acha que tá rica porque aquele dinheiro ali é teu. Nossa, coisa de amador, sabe? Coisa de amador. É, minha filha, pois tá na hora de você tomar a decisão de sair daí, porque senão vai quebrar. Não tem para onde crescer. Na verdade, você não vai ter uma empresa, entendeu? Você sempre vai ter um emprego. Essa é a grande diferença. Sua empresa cresceu, mas a sua gestão não. Tem mais venda, tem mais time, tem mais despesa, mais problemas. Mas a empresa ela vai crescer do tamanho da tua mentalidade. Então, até onde você cresceu, a sua empresa vai crescer. O próximo passo da tua empresa é quem você vai se tornar. É o que você vai aprender. Isso aqui é para sempre. Por isso, quando eu digo para você que você precisa gostar de estar em mesas que te estique, em ambientes que te estique. Ah, Jas, mas eu não quero nada disso, não. Tá tudo bem, é só sair dessa aula aqui, porque esta aula é para mulheres que querem ir para o próximo nível. Mulheres que já estão felizes do jeito que estão com tudo mesmo trocado, tudo misturado, não querem mais ter saco para nada, que é um mimimi danado. Não é o lugar delas aqui. Aqui é o lugar de quem quer ir para o próximo nível. Toda segunda-feira, 3 horas da tarde, vai ser isso aqui. Vai chegar, a gente vai dar o recado, vai ensinar, trazer clareza para você, mas você precisa ir para o próximo nível. Você precisa ir. Você trabalha na sua operação, mas você não dirige o seu negócio. Aqui é o desafio. Tem muitas mulheres que trabalham, entregam, estão lá, estão tentando fazer acontecer, mas tá só apagando incêndio. Toda hora. Toda hora tá apagando incêndio. Toda hora tá apagando incêndio. Não tem um próximo passo, não tem um próximo nível, não tem um planejamento. Apagando incêndio todo santo dia. Cuidado, cuidado com isso. Talvez você não precise trabalhar mais, você só precise administrar melhor aquilo que você já construiu. Só administrar melhor. Como, Jás? Entendendo isso que eu estou trazendo para vocês. Entendendo tudo isso. Como que eu vou administrar melhor isso? Primeiro, você precisa parar agora. Ó, Ju, você precisa, quando sair dessa aula, você vai parar e vai se questionar. Quanto que minha empresa faturou nos últimos 6 meses? Quanto que sobrou? O quanto que entrou de receita e o quanto que saiu de despesa? Qual o meu custo mensal? Meu aluguel, minha água, minha luz, minha energia. Quais são os meus produtos mais lucrativos? Os produtos mais lucrativos, que me dão mais margem, que eu vendo mais, ele bota mais dinheiro no meu bolso, porque eu comprei por R$ 10 e estou vendendo de R$ 50, de R$ 40.
Qual é a minha meta? Minha meta de vendas. Qual é o meu Prolabore? Eu vendi 50 mil na minha empresa. Meu Prolabore é quanto? 5 mil reais? 8 mil reais? Então, qual minha meta financeira? Vocês precisam parar para ver isso aqui na empresa de vocês. Todo mês isso aqui tem que estar sendo revisado. E você só consegue fazer esse diagnóstico se os teus dados lá estiverem coletados, estiverem numa planilha, tudo que você está vendendo, tudo que está saindo. Se você não tiver isso coletado, você não consegue diagnosticar. Então, tire um tempo para você gerenciar financeiramente a sua empresa. Porque uma grande diferença entre você não trabalhar ou você ser uma péssima empresária do que você ter clareza financeira. Clareza financeira. Você precisa ter clareza financeira. Escreve para mim no chat, clareza financeira. Clareza financeira. Escreve para mim aí no chat. É o tempo que eu tomo a água aqui. Clareza financeira. Porque às vezes a gente acha que é problema com venda, aí eu vou aumentar minhas vendas. Só que o problema muitas vezes não são as vendas, não são as vendas, mas é a empresa que está desorganizada. Então a empresa desorganizada, o que é que faz? Faz com que você fique no escuro, no escuro. E o lucro, o resultado que você tanto quer, ela é uma sequência, uma consequência de tomadas de decisões bem feitas. Uma consequência de tomadas de decisões bem feitas. Entende? Os números, eles vão te mostrar uma claridade de como está o seu negócio. Vai te dizer como você está gastando esse dinheiro e quais as decisões você precisa mudar de acordo com isso, de acordo com esse retrato. É esse retrato aqui que vai te dar o quê? Que vai te dar visão, que vai te dar tomada de decisão do que você tem que cortar, do que você tem que acelerar. E muitas vezes a gente não olha para esses números com medo de cortar, com medo de tomar a decisão, com medo de ver que foi você que errou. Entende? Então, a pergunta que eu quero trazer para vocês nessa segunda tarde: qual é o verdadeiro gargalo da sua empresa? Será se é desorganização financeira? Não tenho clareza financeira? É falta de vendas? Será se é falta de vendas ou é eu que estou gastando errado? Ah, são as pessoas. Meu time é muito ruim, desengajado. Tá, mas é um time que tá vendendo, não tá? Você tenha uma mínima organização, essas pessoas aqui sabem o que tem que fazer ou quem tem que se reportar. Você, como empresária, tem uma agenda. Você sabe o que você vai fazer a cada minuto aí do seu dia. E liderança, como que você é como líder? Você engaja essas pessoas aqui, você sabe criar esses processos, você sabe gerenciar o seu tempo, você sabe criar atividades aí para o teu comercial aumentar as vendas. Isso aqui, gente, não tem que ser perfeito. Eu tenho uma empresa e uma empresa ela nunca vai ser perfeita. Mas isso aqui tem que ser feito o mínimo possível para que esse negócio rode. O mínimo possível. Porque senão você não vai conseguir destravar. Qual desses gargalos aqui verdadeiramente você acha, você acredita que é o gargalo da sua empresa? Coloca para mim no chat. Verdadeiramente. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem.
Clareza financeira, comercial e gestão de tempo. Olha aí, pois perfeito. Próxima semana nós já vamos falar de clareza financeira. Ó, Carol já falou, financeiro, porém, pode ser devido a algumas compras e compras erradas. Perfeito. Lígia, qual é o teu negócio, Lígia? Qual é o teu negócio? Qual é o teu negócio? Show. Lígia Matos, será que é alguma coisa da Carol Matos que tá aqui? E aí, tá valendo a pena até agora essa segunda-feira à tarde, gente? Tá valendo a pena? Show. Vamos pra frente. Quando terminar essa aula aqui, as meninas vão botar lá pedir para vocês feedback de vocês e a gente já vai botar o tema da próxima segunda para a gente já ir crescendo nesse babado aqui. Vamos para frente. Foi. Aqui eu trago para vocês, Carol, mulher, para com isso, que tapa na cara. Eu dou tapa na cara de vocês, gente. Não dá, não dou não. Eu sou ótima. Eu sou uma maravilhosa. E aí, o que que acontece? O Espírito Santo está trabalhando meu coração agora de uma forma fenomenal. Então, os meus tapas na cara sempre são baseados na Bíblia. Antigamente eram os meus, mas agora eu estou usando até o Espírito Santo para poder abrir o coração de vocês e a mente de vocês. Vamos para. Né, não, Amanda? Amanda, tu é irmã da Andréia, é? Amanda Andrade. Tapas na cara e Santos. Olha aí. Eu já tenho um convite para vocês aqui da segunda. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, eu tenho um estudo bíblico. Quem aqui já está comigo? Todas sextas, 9. Sexta passada foi 6 da manhã, mas por um ótimo motivo. Quem não tiver, as meninas vão mandar. Tá sabendo não, Socorrinha? Pois as meninas vão mandar o link também lá no grupo, que é algo à parte. Aí vamos para frente. Eu trouxe algumas coisas para vocês, né? Então, trouxe alguns questionamentos para vocês. Só que não tem como eu escutar todas vocês aqui e nem em 40, 50 minutos. E não tem como conversar com todas vocês e nem consigo fazer isso, mesmo que eu quero. Por isso, que para entender melhor onde a tua empresa está travando, ou seja, se é em venda, se é processo, se é comercial, se é liderança, se é clareza financeira. Cada um aqui tem uma solução, cada um aqui tem algo diferente, cada um precisa de um tempo diferente. Por isso que a gente, toda segunda-feira, nessas nossas aulas, a gente abre aí 5 vagas para vocês que estão aqui, para que vocês apliquem no Forms e vocês vão aplicar no Forms, a gente vai entender qual a tua empresa, o momento da tua empresa, e a gente vai marcar uma reunião. Essa reunião pode ser comigo ou pode ser com a Lara, dependendo da agenda da gente, para a gente te direcionar melhor qual o teu momento, qual o teu negócio, se o teu negócio está com falta de clareza financeira, falta de estratégia de venda, se é falta de estratégia de marketing, se é liderança, se é tua rotina, se é tua agenda, o que que é? Se é falta de autorresponsabilidade tua. Então a gente está abrindo 5 vagas para um diagnóstico que age.
Esse diagnóstico que age, a gente olha o quê? O teu negócio no pilar ação, que é você como líder, como dona do negócio, o autoconhecimento, a gestão do teu negócio, tá? A gestão de vendas, de processo, de finanças e a escala, que é onde a gente vai o quê? Como que a gente vai crescer esse negócio? Porque o negócio ele só está apto a crescer de verdade quando alguma dessas bases já se organizaram. Então, a gente está abrindo 5 vagas para essa aplicação. As meninas vão colocar agora aqui o link no chat. Você já aplica. É gratuito essa aplicação, tá? Mas aí você vai passar por uma avaliação mesmo. Você vai escrever aí qual o seu negócio, Carol, faturamento, tudo isso para você marcar com a gente, tá? E aí a gente vai diagnosticar o teu negócio. E aí, se a gente entender que a gente pode te ajudar através dos nossos produtos, dos nossos serviços, a gente vai te direcionar para o teu produto, seu serviço melhor. Então, hoje a gente entende de o que é uma empresária que está começando agora, uma empresária que já está mais na frente, uma empresária que está em transição, saindo aí de mentalidade pequena, já consegue ter um faturamento aí mais relevante e a gente tem uma solução para cada um de vocês, dependendo do tamanho do negócio de vocês. E eu tenho certeza que vai ser um prazer a gente caminhar juntas. Então tá aqui o Forms, já se cadastrem e aí o tamanho do teu negócio vai ditar aí o próximo passo, né, para onde você deve ir. Isso é muito importante para que você entre exatamente no que você precisa e não só porque você tem que entrar numa consultoria sim, numa mentoria sim. Não, é para ti, faz sentido, é para o teu negócio. Então, quem já passou por reuniões comigo, quem é minha mentorada sabe que eu sou super real com isso, justamente até para poder te trazer mais resultados e também para me blindar. Eu só pego quem eu realmente sei que vai trazer um resultado dentro daquilo que propõe. Então a gente está junto nisso, tá? Tá aqui o Forms, se cadastrem e vamos se conectar aí, sentar para a gente conhecer mais o teu negócio. Então, na próxima aula, as meninas já têm aí já trouxeram para a gente qual vai ser o tema, porque é votado. Elas votaram lá, foi, Kelvin? Já tinha votado, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar de dificuldades de vender com constância e viver preocupado com o próximo cliente. Então, eu vou trazer para vocês aí como que vocês desenhem um funil de vendas para que constantemente vocês estejam captando clientes para vocês e o negócio de vocês sempre tenham mais e mais clientes. E o que eu quero trazer para vocês nessa segunda-feira? Todas vocês têm um negócio. Todas vocês têm sementes que vocês lançaram. Sementes sejam energia, tempo, dinheiro, ideias, que chegou a esse momento que vocês estão, que é ter um negócio, né? Que é ter clientes. Então, meu marido, ele tem uma frase que diz assim: se você vende para uma pessoa, você vende para 10 pessoas. Se você vende para 10 pessoas, você vende para 20 pessoas. Só que para você sair do 1 para o 10, do 10 para o 20, do 20 para o 1.000 clientes, você precisa o quê? Administrar cada vez mais esse teu fruto, esse teu chamado, que é o chamado aí do empreendedorismo. Eu não sei se vocês sabem, mas isso é um dom do Espírito Santo, um dom de administração. Então eu gosto sempre de falar para vocês, empresárias, mulheres líderes, que se você tem o seu negócio, que esse seu negócio está prosperando, continua prosperando, o que acontece? Você precisa agora o quê? Entender o que você precisa aprender para administrar melhor ainda, para que te gere mais frutos, mais frutos. E o fruto não é só o faturamento, gente. Às vezes a gente olha só para o faturamento. E eu quero dizer também algo importante para vocês. Tudo que eu ensino hoje para vocês é porque um dia eu já passei por isso. Um dia eu já olhava só para o faturamento, eu olhava só para a venda, eu olhava só para o lucro. E eu deixei de olhar para muitas coisas. E eu percebi que quando eu comecei a olhar para outros frutos, eu estava muito mais em paz e com muito mais vontade de fazer acontecer. E essa vontade de fazer acontecer é o que faz a gente permanecer na constância do meu primeiro cliente até o meu 1.000 clientes, até os meus 5.000 clientes.
Então, às vezes as pessoas me param na rua, eu estava lá em Fortaleza e eu cheguei, tinha muita gente de Teresina. E aí eu fui parada muitas vezes dentro do banheiro, a menina, eu te sigo, aquela coisa toda. E eu, meu Deus, que loucura, eu já estou há 6 anos, em 2020, 6 anos, se eu contar ali depois da pandemia. Mas eu já vou fazer, gente, se eu contar de 2018, literalmente, e se eu contar de 2019, que foi quando eu fiz a transição do serviço público, eu já vou fazer aí 7 anos trabalhando com isso, né? Com desenvolvimento de pessoas, profissionais e negócios. E hoje Deus ele vai dando esses dons para a gente, porque a nossa vida vai fazendo com que a gente aprenda coisas. E hoje para mim é muito fácil eu me conectar com a mulher e destravar uma crença dela, destravar uma transição de carreira, de crescer um negócio dela, de fazer com que ela se torne uma líder, de gerir o negócio dela, porque são 7 anos que eu apliquei isso na minha vida. Então, até a Bíblia fala, né, dos ciclos dos 7 anos. Eu já sinto isso, que a gente está indo para um novo ciclo, a gente está indo para um novo nível. E não olha só para os teus problemas, não olha só para a falta de venda, ou a falta disso. Olha para as outras coisas. Olha a paz que ter um negócio te traz, o tempo que hoje você tem que talvez antes você não tinha. Você está com seus filhos, ter pessoas ali empregando pessoas, uma vida mesmo que honra a Deus. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm um negócio que um dia vocês pediram para Deus. Um dia vocês pediram para Deus. Só que vocês esquecem que o que vocês pedem, eles não veem só a graça, eles veem também o trabalho. Eles veem o trabalho. E quanto maior, gente, for a empresa de vocês, mais problemas vocês vão ter para resolver. Então, vocês aprendam a se tornar mulheres melhores, líderes melhores, empresárias mesmo, que olham para a empresa como um todo, para que vocês tenham. Eu vou falar a palavra culhão, né? Mas a gente não tem culhão, mas vamos falar, vocês têm o posicionamento de resolvedoras de problemas. Então, que a gente seja uma solucionadora de problemas. Vocês, gente, vocês na empresa de vocês têm que ser a pessoa que vai resolver o problema. Porque não vai ser o teu time, você que vai dar o direcionamento, você que vai dar a ideia. Então, se você ama o processo de se tornar uma mulher melhor, de se tornar uma empresária melhor, de estudar mais, de se conhecer, de aprender sobre os números, de fazer marketing, de fazer vendas, se você ama esse processo, consequentemente, todo o resto vai vir junto. Então, eu quis terminar com isso para que você entenda que existem mais coisas que só o teu faturamento e só o teu lucro. E que um dia, você pediu por essa empresa, pediu por esse negócio. E prosperar, ele está muito mais e muito maior do que só ganhar dinheiro. Então, hoje vocês precisam primeiro entender o que Deus quer para vocês e se Deus deu essa empresa para vocês, isso é um dom de administrar. Então, vocês têm um propósito e esse propósito aí é glorificar a Deus, glorificar os teus clientes, as pessoas que estão com você e entendam uma coisa, não é só um mês, não é só 6 meses, um ano, é para sempre. Para sempre a gente vai estar crescendo. Então, amem o crescimento. Amem a prosperidade. Amem. E saibam que junto com eles vão vir o quê? Suas dores de cabeça. Então a pergunta é: o que eu preciso ser e fazer para quê? Para que eu passe pelas minhas dores de cabeça, pelos meus problemas e eles não me derrubem. E eles não me derrubem. Ok? Porque pode ter certeza que problemas todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que as pessoas que estão depressivas em algum lugar, as pessoas que estão ansiosas em algum lugar, são pessoas que têm problemas e não estão sabendo passar por esses problemas. E que nessa segunda de hoje vocês entendam que vocês precisam se tornar empresárias
maiores que os problemas de vocês. Amém, igreja? Amém? Coloquem aqui no chat. Amém, já, se eu recebo. Ok? Então, apliquem para o diagnóstico. A gente se encontra aí durante essa semana. E vamos, segunda-feira tem live 3 horas, tá bom? Beijo!